Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alimentando Corações, que hoje tenho o prazer de receber aqui minha amiga, companheira, secretária de Juventude do Governo do Estado, Adelita Monteiro. Seja bem-vinda, minha amiga. Mas que alegria grande, que honra enorme estar aqui nesse momento tão importante. Você acha pouco o que você já faz, né? Ainda está fazendo esse podcast que é tão importante para a gente poder comunicar as ações do governo, os nossos anseios para a sociedade. Então, quero te agradecer pelo convite, viu, Aglailson? Seja bem-vinda, minha amiga. Adelita, você, assim como eu, é oriunda do movimento social. Eu, movimento sindical, você, movimento de juventude, militante partidária também, dirigente partidária e hoje é gestora, está à frente da Secretaria de Juventude. Como é lidar com essa situação hoje? Antes aqui da gravação do programa a gente estava conversando sobre isso. Ser gestor dentro das limitações que a gestão pública impõe, tem as demandas dos movimentos, você oriunda do movimento, repetindo, e você tem que saber lidar com isso. Como é estar dentro do Estado e se colocar como uma gestora, sendo que você tem que atender aquelas demandas que, historicamente, a gente sabe que são importantes para os movimentos sociais, principalmente hoje da juventude, ou das juventudes, né? Porque não é uma juventude única. A juventude tem várias caras. Não, com certeza são as juventudes, e a minha trajetória é muito engraçada, porque eu começo no movimento de juventude da periferia, né? Eu nasço no interior do estado, mas a família vem toda para a capital. Você nasceu no interior ou você é daqui, Aglailson? Eu sou de Quixadá. Oh, Na verdade, eu sou de Choró-Limão. Uhum. Mas antes era de distrito de Quixadá, meu registro está lá como quixadaense. Então, e você é de onde? Limoeiro do Norte. Limoeiro. E talvez tenha acontecido com você a mesma coisa que aconteceu comigo, porque tinham dois tipos de famílias no interior. A família que tinha dinheiro e mandava os meninos estudarem em Fortaleza, e aqui não tinha. Então, o sonho dos meus pais, porque minha mãe se alfabetizou aos 17 anos, agricultora, e o meu pai só tem até a 5ª série, então o sonho deles era que a gente estudasse. E aí veio todo mundo para Fortaleza, brinco até o Snoop, meu cachorrinho, veio todo mundo no caminhãozinho, para tentar uma vida melhor, onde a gente pudesse estudar. E fui morar na Grande Portugal, região do Grande Bom Jardim. Comecei o movimento social na PJMP. Meus pais não entendendo essa origem... Você também é oriunda da igreja, do movimento de pastoral. Eu sou oriundo da pastoral operária. Então, tudo muito próximo ali. Teologia da libertação. E aí, a minha mãe tinha raiva, e meu pai tinha raiva, quando eu, com 15 anos, eu comecei a fazer movimento de juventude na periferia. E eu brincava com ela, dizia, a culpa é da senhora que me levava para a missa. Porque lá na Granja Portugal, nós tínhamos um padre, o Padre Júlio. O Padre Júlio organizava antiálcoa com a gente. Ao mesmo tempo que a gente fazia as cestas básicas para garantir alimento para quem mais precisava, a gente também sabia o papel político da nossa atuação de juventude. Então, eu começo na PJ e depois vou para um movimento que era o MH2O, muito conhecido. Muito conhecido. Aqui, estava até conversando sobre isso. Foi o maior movimento de juventude, eu acho que no início da década passada. Incrível. E a gente no início dos anos 2000. Isso. Foi o maior movimento de juventude do estado do Ceará. Não, nós tínhamos várias posses, todas em periferia, e algumas no interior do estado, né? Johnson, Moésio, Deixa eu te cortar Cristina, só um pouquinho. Claro. A forma como o MH2O se organizava parecia um pouco com os Panteras Negras. Eu li agora um livro sobre os Panteras Negras e o tipo de trabalho, como eles sabiam lidar e organizar, principalmente os negros da periferia americana, desempregados e tal. E foi organizando esse povo, se tornou um dos maiores partidos de tendência marxista dos Estados Unidos, que não é pouca coisa. Sim, claro. Precisou muita repressão para poder acabar com os Panteras Negras. Mas é um pouco parecido com o trabalho, comparando assim de maneira bem simplista, mas parece que o MH2O fazia, viu, Adeli? Não, e tinha uma coisa no MH2O, porque para mim foi uma grande lição que eu carrego comigo até hoje, que é o orgulho da nossa origem. Porque quando você é de uma origem pobre, de uma origem humilde, existe um anseio muito grande de melhorar de vida e é como se isso fosse uma vergonha. E pra gente, essa consciência de classe sempre foi um princípio. Você entender de onde você vem, pra que você faz política, é por redução de desigualdade, é por transformação de mundo. E no MH2O isso era muito, muito forte. A gente militava na universidade, mas não perdia a nossa raiz, que era a comunidade. Então eu passei a vida toda fazendo esse movimento
de juventude na periferia. E quando foi para fundar o PSOL, é outra coisa. Eu sou fundadora do PSOL aqui no estado do Ceará. A mina não queria de jeito nenhum. Vocês já ouviram falar de centralismo democrático? Pois Sim, por isso que eu estou no PSOL, porque eu dizia que não era certo militar em partido. No debate, um debate muito acalorado, no tempo era Movimento Livre, o Movimento de Juventude que tinha. E eu disse, não, eu sou do movimento de base, eu não vou entrar em partido. E o centralismo democrático fez com que, além de derrotarem minha posição, ainda me botarem para ser uma das filiadas. Então, me filiei, peguei a assinatura, né, no processo de fundação do PSOL. E foi um processo extremamente importante, porque ainda tem essa questão da despolitização, de não entender o papel de um partido político, que não é o único papel na política, mas é fundamental. E aí, depois de quase 20 anos, eu recebi esse convite que me honrou muito, que foi o convite do governador, de ser gestão a primeira vez. É a primeira vez que eu tenho um emprego político. Eu sou artesã de profissão, trabalhava com isso, trabalhei com isso a maior parte da minha vida. Já fiz muita coisa na minha vida, porque também é isso, quando você é de origem trabalhadora, eu comecei a trabalhar com 15 anos, sendo vendedora no centro. E aí já fiz tudo, já fui feirante, garçonete, tudo. E estava com o meu ateliêzinho, é uma profissão que eu amo, eu adoro, eu bordo à mão e faço acessórios ecológicos. E aí, nunca deixei a trajetória política, nunca deixei de fazer movimento político e social, nunca. É minha vocação. E quando o governador me convidou, e eu lembro muito bem que foi um susto, eu disse, eu tenho certeza, governador? Eles têm, porque a questão da juventude, da periferia, do interior do estado, para mim, para o nosso governo, é uma prioridade. E é como ele está dizendo, ele governa para todos os cearenses, mas principalmente para os que mais precisam. E essa é a linha do governador, e a linha que para a gente é uma honra servir na Secretaria de Juventude, porque é de onde eu venho. A gente viu, no último período, todo um desmonte de uma política pública para as juventudes. E você vê isso em Fortaleza, você vê isso nacionalmente, com o desgoverno Bolsonaro, que desmontou todo e qualquer equipamento de juventude, não abriu novas universidades, reduziu o investimento de educação que impacta diretamente na juventude. Ao mesmo tempo, o ex-governador Camilo conseguiu manter essa referência do Estado como a educação. A educação não é o único desafio da juventude, mas é um dos principais desafios da juventude. Entre os desafios colocados, quando você assumiu esse olhar já de gestão, vendo todo o panorama, quais são os grandes desafios que você encontra pela frente enquanto gestora à frente da secretaria? Eu creio que o maior desafio é fazer com que as pessoas entendam a juventude como algo importante para ser prioridade em política pública, porque isso é muito novo também. As pessoas não sabem, mas, nossa, o Estatuto da Juventude mal foi lançado, a gente sofreu um golpe. Porque essa política de juventude que foi desestruturada, ela começa a ser desestruturada já quando a Dilma sofre um golpe. Nós tínhamos iniciado essa transição para começar a debater os jovens desse país como algo importantíssimo, relevante na construção das PPJs, quando a gente sofreu esse golpe do Temer e que teve continuidade com o Bolsonaro entrando num plano de destruição. A Secretaria Nacional de Juventude, ela teve o orçamento dela reduzido a zero, praticamente. Tanto que, e eu converso muito com o nosso secretário nacional de Juventude, o Sorriso, e nós dizemos que nós temos grandes desafios. Ele, o desafio de reestruturar essa política junto com o presidente Lula, junto com o ministro Márcio. E aqui nós temos um desafio porque o governador Elmano, ele cria a primeira Secretaria de Estado de Juventude do país. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai priorizar o ponto de colocar a juventude em primeiro escalão. É um passo importante porque, em lugar nenhum, o governador teve coragem de fazer isso. Você trata como uma pauta transversal, e é transversal, e por ser transversal, você diz, não, então não precisa de uma Secretaria de Estado, não precisa de um órgão instituído. Quando ele coloca que vai ter uma Secretaria de Estado, um órgão instituído, elevando essa secretaria a primeiro escalão, ele já está dando um recado. Porque os governos, o governador Camilo, a governadora Isolda, o governador Elmano, eles têm investido muito fortemente na juventude. E essa transversalidade da pauta que a gente está falando faz com que o papel da nossa secretaria é pensar em atividades finalísticas, mas também é ajudar outras atividades que são feitas em outras secretarias, é dizer, olha, tem que ter cada vez mais política afirmativa de juventude em cada uma das secretarias do governo do Estado.
Semana passada nós conversávamos lá na secretaria. Sim. E você falava de um projeto que inclusive já conversou tanto com o governador como com o ministro Camilo, que são as casas de juventude. Como é que está esse processo? Que é um projeto muito grande, importante para o Estado. E se você me falou com muito entusiasmo desse projeto. Eu queria que você falasse para as pessoas que irão nos assistir o que é esse projeto e como é que está o encaminhamento para concretizar esse sonho, né, enquanto secretário, enquanto gestora, enquanto governo do Estado. Não, desde que nós assumimos esse posto, alguns sonhos têm sido realizados, né? E é uma grande oportunidade. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, ser sociedade civil e lutar por uma sociedade de justiça e igualdade sempre foi uma grande vocação. E agora, do mesmo jeito que eu fazia quanto sociedade civil, eu estou fazendo, e não sozinha, é uma equipe toda empenhada, toda comprometida, toda com o mesmo sonho de transformação e oportunização, né, que faz com que a gente consiga realizar alguns projetos. Um deles, antes da gente falar das cajus, né, é o nosso Escritório Popular de Juventude. Sim. Que aí a gente usou a secretaria. É um projeto também, é muito caro para o governador. Ele colocou o quanto ele acha importante que a gente olhe para todas as juventudes, principalmente as mais vulneráveis. Então, você vai ter que ter um olhar para os jovens que estão no socioeducativo. Eles não são do socioeducativo, eles estão. E é preciso que o governo tenha um aparato que possibilite que eles possam retornar à sociedade, não reincidir, principalmente que a sua potência de juventude seja canalizada para a construção de um mundo melhor e de oportunidades para ele, para a família, para a comunidade onde ele vem. Então, nessa linha, a gente criou e a gente já conseguiu recursos. Nós conseguimos R$1.200.000 junto ao Ministério da Justiça, com a Secretaria de Acesso à Justiça, para instaurar o primeiro Escritório Popular da Juventude, que vai atender toda a juventude que está no socioeducativo, vai garantir permanência estudantil, primeiramente, nessa primeira fase, para as estudantes e os estudantes da Universidade Federal do Ceará. E isso tudo, os bolsistas e as bolsistas, a gente tem cota de gênero e raça para os bolsistas e as bolsistas. E a gente também vai desenvolver um projeto de empoderamento dessa juventude para que eles virem jovens defensores públicos e saiam desse lugar onde ele está e voltem à sua comunidade, entendendo os seus direitos, sendo porta-vozes dos direitos da juventude. É algo que também é muito inspirador. É um sonho realizado também e que já vai ser implementado agora no início do ano. As casas da juventude, elas são oriundas também de um pedido do governador, porque o que ele colocou foi: nós precisamos municipalizar as políticas públicas de juventude. A gente precisa atuar fortemente aqui na capital e nós precisamos ter políticas que consigam chegar a todos os lugares do estado, que essa é uma preocupação muito forte dele, né? E aí a gente pensou nas casas da juventude. Você é do movimento social e quem é de movimento de juventude, principalmente de periferia, sabe a quantia que dava vontade de ter um cantinho nosso, um lugar onde a gente conseguisse reunir, fazer aula de teatro, ter capoeira, ter um espaço de juventude, né? E quando nós vamos pensar sobre isso, a democratização desse espaço faz com que, primeiro, ele tem que ser um espaço pensado a partir do território. Quando eu fui conversar com a equipe do ministro Camilo, que também me deu a alegria de me receber no MEC para a gente apresentar esse projeto, eu me lembro que disseram: mas secretário, o que vai ter nas cajus? Vamos construir, o que vai ter nas cajus? Alguns serviços para nós são fundamentais, né? É preciso que a gente tenha saúde mental, atendimento psicológico nas cajus, porque a pandemia, ela evidenciou um problema que já existia, mas foi extremamente potencializado, né? Nossa juventude precisa ter acesso à saúde mental. Inclusive, outro projeto que também já está em andamento na Secretaria de Juventude é uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo junto à Fiocruz. Nós também conseguimos que esse recurso fosse da própria Fiocruz para falar sobre juventude e saúde aqui no Ceará, porque parece que jovem não adoece, né? Isso não é verdade. Essa pesquisa já está em campo, já está em andamento, para a gente ter políticas mais assertivas a respeito de saúde. Mas nas cajus a gente vai ter atendimento psicológico, é um anseio que a gente tenha, o próprio atendimento jurídico para dar acesso à justiça para essa juventude e espaços extremamente versáteis para que a juventude daquele local use esses espaços da maneira que é importante para ela, para o desenvolvimento e a potencialização dos seus sonhos. A gente precisa de geração de emprego e renda? Precisa. Mas foi como eu falei no MEC, cada caju tem um gosto. Cada caju tem um gosto, porque uma caju feita no litoral é diferente de uma caju feita na Grande Portugal.
Então, pensar a partir do território e entendendo que quem vive essa realidade é que é capaz de conduzir a execução dessa política pública é algo que é fundamental na construção das Cajus e de um projeto de PPJs onde o protagonismo da juventude seja garantido. Você colocou uma questão no início da nossa conversa de entender as juventudes. Você tem uma juventude urbana, diversificada, e tem uma juventude rural. Sim. Na época que eu era dirigente sindical, eu acompanhava muitos sindicatos de trabalhadores rurais e a gente via um trabalho muito forte dentro do sindicalismo rural com a juventude. Tinha a Secretaria de Juventude, os sindicatos de trabalhadores rurais, comparado à época, eles eram mais avançados na sua organização de representação das mulheres, da juventude, do que os próprios sindicatos urbanos. E todos tinham secretarias. Então, mas são realidades diferentes. Como é que a secretaria tem esse olhar e pensar uma política que contemple todo esse segmento das juventudes? Quando a gente pensa em um centro de referência que vai ser gerido a partir do território, é justamente o respeito a esse protagonismo. Exatamente. Não tem como você sentar numa cadeira e dizer como é que vai ser implementada essa política das Cajus. E o que a gente quer, e eu tenho noção disso, porque, rapaz, olha, aí é você sendo sociedade civil. Quantas vezes eu não estava, muitos anos atrás, lá na Granja Portugal, e vinha uma proposta de política pública que eu dizia, meu pai do céu, de onde foi que essa pessoa tirou isso? Só que não tem vivência da realidade. Exatamente. O que é passar pelo que a gente passa aqui todo dia, que pensa uma política como essa, não vai resolver nosso problema. Então, e essa escuta que tem sido implementada pelo governo Lula, pelo governador Elmano, tem sido fundamental também na condução das nossas políticas. Então, a juventude do campo, a juventude dos povos originários, a juventude quilombola, é preciso ter um olhar extremamente voltado à juventude negra do nosso estado, porque nós sabemos que dos índices que nós temos, os mais preocupantes, eles contemplam a nossa juventude negra e periférica. Então, você começar a pensar como é que a gente consegue potencializar essa juventude e tirar ela de um ambiente que nós sabemos que ainda existe muito a superar. Eu gosto muito de trabalhar com o governador, porque ele repete demais nas reuniões do secretariado, e você sabe disso, que nós precisamos nos orgulhar dos nossos índices positivos, mas nós precisamos nos debruçar sobre os índices que precisam ser melhorados. Né? Tem coisas que a gente fez, muita coisa boa acontecendo, e a gente vai querer fazer cada vez mais. Ninguém pode sentar na cadeira e dizer, tá bom, tá ok, é isso mesmo. Né? E isso é algo que motiva muito a gente. Então, pensar essas juventudes com essas juventudes e pensando canais efetivos para a implementação tem sido a condução dessa estruturação da secretaria. Então, quando a gente pensa esse escritório popular, a gente pensou baseado na escuta da juventude que está no socioeducativo. Foi assim que a gente pensou. Quando a gente vai pensar saúde e juventude, a gente vai pensar através de uma pesquisa que consiga escutar e entender as reais demandas dessa juventude. Quando a gente vai pensar as Cajus, as Casas da Juventude, elas são todas idealizadas a partir das necessidades reais dos territórios. Porque essa é uma herança de quem vem de onde a gente vem. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando aqui um pouco puxando um pouco de sardinha para minha lata. Por favor. Que é o mundo do trabalho. Sim. Eu, quando concluí o ensino médio, eu passei um tempo no limbo, que é aquele espaço, o que é que eu vou fazer da vida? Você não passou, o vestibular era uma outra forma. Sim. Você tinha dificuldade, o filho de trabalhador, de acessar a universidade. Hoje você, devido ao Enem, toda uma política de educação inclusiva do governo Lula, que nem o Bolsonaro conseguiu acabar, você mantém essa inclusão ainda dos filhos trabalhadores na universidade. Isso que o Lula fala, filho trabalhador pode ser doutor. Por que ele não pode ser doutor? Ele tem que ser mecânico, ele pode ser o que ele quiser. Inclusive mecânico, inclusive doutor. Então tem uma política para a juventude que não entra diretamente na universidade e que fica muitas vezes a mercê. O que é que eu vou fazer da vida? Então você tem uma precarização no trabalho. Muitas vezes desses jovens vão trabalhar como Uber, nos aplicativos, que é uma precarização total do trabalho. Não contribuem com a Previdência, então tem toda uma situação
que esses jovens passam. Então, enquanto gestora, com esse olhar de quem veio do movimento, tem um olhar diferenciado, sabe dessa necessidade, como é que a Secretaria pode estar contribuindo para esse debate, que não é só a Secretaria de Juventude, isso é um debate, inclusive, no âmbito nacional, que é a regulamentação do trabalho. Mas como é que pode ser pensado uma política inclusiva para os jovens no mercado de trabalho? Nós já estamos com diálogos muito bons com o nosso secretário do Trabalho, o Vladson, que também é alguém que vem do movimento social e tem muita sensibilidade em relação a isso, porque nós precisamos entender que a juventude, os anseios dela em relação ao mundo do trabalho, também são muito diferentes dos receios dos nossos pais, dos anseios, das vontades dos nossos pais. Nossos pais, nossos. Nossos, mas é porque eu acho que a gente já tem uma orientação diferente. A nossa geração já pegou uma parte dessa orientação. A transição. Exato. Né, de você pensar mais amplamente o que você queria fazer da sua vida. A juventude, atualmente, pensa de uma forma ainda mais dinâmica, que muda muito rápido e onde as oportunidades não são mais aquelas oportunidades estáticas, e eu acho isso o máximo. Um exemplo, o jovem que sonha em ser mecânico, o que a gente tem que fazer, quanto gestor, quanto gestora, o papel do Estado é dar para ele a possibilidade para que ele seja o melhor mecânico que ele pode. E aí ele vai viver muito bem. Ele vai viver da vocação dele e ele vai conseguir, com essa profissão, ganhar muito mais que muito doutor, porque ele vai ser muito bom na área dele. Exatamente. Né? Assim como o jovem que tem o anseio de ser doutor, tem que ser dada a ele essa oportunidade. Né? O que foi algo que foi revolucionário com a questão das cotas com o governo Lula, de por que a universidade é para tão poucos, e isso tem sido revertido no nosso país. E existem outras profissões que nem se pensava antigamente e que hoje é o exemplo de uma menina talentosíssima que quer ser transista e quer trabalhar com isso, e que a arte dela vai fazer com que ela chegue muito mais longe. A própria arte como fonte de geração de emprego e renda, que isso é muito presente na juventude. Você tem jovens extremamente talentosos em seus campos artísticos, no esporte, e eles deveriam viver disso. Esse é um anseio que eu acredito que, quando a gente vai falar de juventude e trabalho, ele precisa entrar na roda, assim como é preciso também burlar aquela barreira clássica do eu quero dar emprego para o jovem, mas quero que ele tenha experiência. Exatamente. Como é que ele vai ter experiência se você só dá emprego para quem tem experiência? Um jovem que trabalha comigo, Lucas, que esteve comigo na visita que fizemos na secretaria, que a Riachuelo, não estou dando aqui propaganda não, pelo contrário, a Riachuelo estava fazendo seleção para vendedor, exigindo no mínimo 2 anos de experiência, sendo para contrato temporário até o período de festas do final de ano. Olha o absurdo. Absurdo. É contrato temporário de trabalho, exigindo 2 anos. Como é que um jovem... Por que não pega um jovem que acabou de fazer um curso técnico de vendas, por exemplo, e dá uma chance para esse jovem? Exatamente. E aí a gente está conversando muito com o secretário Vladson para a gente pensar sobre isso, para a gente pensar em crédito para a juventude que quer empreender, que quer montar o seu próprio negócio na sua comunidade, porque isso também é transformar a realidade das próprias comunidades, das periferias do interior do estado do Ceará. É você qualificar um jovem que vai conseguir ser social media do mercadinho da comunidade dele. Exato. E aí ele melhorar a vida dele, da família, do dono do mercadinho, da comunidade que vai consumir no próprio ambiente em que vive. Existe uma cadeia que a gente precisa alimentar para a gente reduzir desigualdade social, que tem que ser o grande objetivo da gente como gestão, e a gente sabe que é uma linha importantíssima para o governador, e que eu acredito que a juventude, ela tem muito disso, do que dá para fazer, do que é possível realizar e transformar. Minha irmã, uma das coisas que a gente mais quer fazer na vida, o que é? Você ganha bem. A primeira coisa que eu fiz quando melhorou o meu salário foi: eu vou botar meu menino num colégio bom. Não é isso? Eu vou colocar meu menino num colégio bom. E aí a minha irmã fez a mesma coisa, né? Passou a vida toda pagando colégio caro pra filha, passando um monte de perrengue pra pagar colégio caro pra filha. Aí a minha sobrinha, que é extraordinária, um senso crítico de sociedade maravilhoso, olha pra ela assim: eu não sei se eu vou entrar na universidade. Minha irmã quase infartou. Como assim? Muitas vezes os sonhos dos pais não são os sonhos dos filhos. E olha que geração incrível. Claro. É aquela coisa, nem é porque eu não posso entrar, é porque eu não quero entrar. Talvez eu tenha um outro objetivo,
né? Talvez o meu bem viver seja diferente. Então, tem toda uma geração com esses anseios e cabe a nós pensarmos como é que nós somos oportunizadores, pontes para que se realize o que a juventude tem potência de realizar. Eu quero fazer um recorte dentro do debate da conversa que a gente está tendo aqui, que é a juventude, que são as mulheres jovens, que muitas vezes engravidam, Sim. ainda adolescentes, muitas vezes tem que criar o filho sozinho, né? E aí tem o duplo desafio, criar filho, tentar arranjar trabalho, as condições para ela criar esse filho sozinha. Então você deve se deparar muito com isso. E eu queria que você, assim, como é que a gestão pública, dentro do espaço que você atua hoje, pode ter um olhar e pensar uma política voltada para esse segmento? Olha, e aí para as mulheres, as jovens mulheres que estão nos assistindo, e as não tão jovens, mas nós sabemos direitinho o que é ser mulher nessa sociedade. Você, desde que nasce, existe um conjunto de nãos que você vai levando. De que você não pode fazer, de que aquele não é o seu lugar, de que você não vai conseguir. E aí, é um bloqueio que nós precisamos furar, mas que eu também sou muito esperançosa. Há muito que avançar, o machismo ainda é muito forte na sociedade, mas já se avançou demais. E é isso, e quando eu olho para essa nova geração, eu percebo como a trajetória das que vieram antes de nós, da gente que também lutou, e principalmente das que estão agora. Delito, eu quero só falar assim, nossos parabéns ao governador Eumano, porque ele montou uma secretaria paritária. Metade homens, metade mulheres. E é histórico isso. E é histórico isso, pessoal. Isso é histórico. E no Brasil todinho só tinha aqui. Exatamente. Só tinha aqui. E isso, inclusive, esses nãos que a gente está levando, quando o governador lança essa secretaria e forma uma secretaria paritária, e teve mais uma coisa que passou desapercebido para muita gente, mas que eu achei tão importante, tão emblemático, foi quando o governador anunciou isso e disse: eu não tive dificuldade nenhuma de montar a minha equipe. Porque o machismo diz assim, não, a gente queria, mas não tem mulher qualificada, o que não é verdade. É porque quando se pensa na mulher, e agora no Enem foi muito importante a redação que vem falando dos cuidados, né? Desses cuidados que são invisíveis e que são necessários, que custam muito caro e que é uma economia não remunerada, que garante que a roda da economia possa girar. Exatamente. E que agora está sendo colocada em pauta, né? Que é a gente sabe o que é crescer em casas onde se dizia: não, minha mãe não trabalha. Como se o trabalho doméstico não existisse, e quando a gente acordava e dormia com a nossa mãe trabalhando muito, mas ouvindo as pessoas dizerem que ela não trabalhava. É um outro aspecto que a gente tem que superar. E em relação à questão da juventude, das nossas jovens mães, nós estamos com um diálogo muito afinado com a ONU. A UNFPA, ela trata especificamente disso. A última vez que eu estive em Brasília, nós nos reunimos para a gente firmar um acordo de cooperação e desenvolver um projeto que garanta, primeiro, que as nossas meninas não engravidem antes da hora, né? E se isso acontecer, que não se tornem... Não vivam em uma situação em que elas não vão conseguir dar continuidade aos seus estudos. Porque a gente percebeu que um dos grandes motivos da evasão das nossas meninas é a maternidade. Então, esse também foi algo que o próprio governador conversou comigo em uma das nossas conversas. E a gente está dando uma atenção muito especial. E essa agência da ONU tem muita expertise nisso. Já desenvolveu programas em várias partes do mundo. E essa expertise, ela pode ser implementada aqui no estado do Ceará, pensando a nossa realidade aqui do Estado, e também uma parceria com a nossa Secretaria de Mulheres, que é isso. Nós temos uma Secretaria de Mulheres muito bem estabelecida com a nossa vice-governadora Jade, e uma vontade muito grande dessa intersetorialidade, né, ser fomentada nas secretarias. Nós temos uma parceria muito sólida com as secretarias, e isso tem feito com que a gente consiga, mesmo nesse período inicial, estabelecer várias ações importantes, como a gente teve o Agosto da Juventude, com várias ações no estado do Ceará, como a gente realizou uma grande conferência de juventude também com essas parcerias, e tem muita vontade de trabalhar e realizar, estando nesse lugar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, sobre o trabalho infantil e de adolescentes, que geralmente, isso inclusive estourou agora, situações de trabalhador em situação análoga à escravidão, mas você tem muitos jovens também que não deveriam estar trabalhando.
Eles muitas vezes são obrigados ao trabalho de adolescentes, são submetidos a uma exploração desumana. A Secretaria tem pensado, feito parcerias com, por exemplo, o Ministério Público para combater esse tipo de crime que ainda persiste na nossa sociedade? A gente não começou ainda, mas olha, fica a dica, viu, Aglécio? Roubar essa sua dica para a gente ter um diálogo mais afinado com órgãos tão importantes como o Ministério Público. Mas nós estamos pensando uma ação que possibilite que esse jovem não precise estar nesse lugar. Porque quando a gente para pensar, por que um jovem, uma jovem se submete a isso? Porque precisa comer. Ele precisa comer. Ele precisa comer, ele precisa que a família dele coma. Exatamente. Então, quando a gente pensa no cursinho popular que nós estamos gestando na secretaria, uma das primeiras coisas que eu coloquei foi: tem que ter bolsa para a estudante e para o estudante. Esse cursinho tem que garantir que o jovem, a jovem, que termina, conclui seus estudos e infelizmente não entra na universidade no primeiro Enem que faça, que ele tem uma bolsa que garanta que ele não precise ir para esse subemprego, para esse trabalho precarizado. E isso a gente já está implementando. Em breve a gente vai conseguir, pela Secretaria da Juventude, estabelecer esse cursinho popular com bolsa para o estudante, para a estudante. Tanto para os estudantes que estão na universidade, porque aí também garante a permanência estudantil deles quando eles são monitores, quanto para os que estão estudando, para que isso seja visto como uma profissão. Que o jovem de classe média alta já tem essa oportunidade. Se você não entrar pela primeira vez, você vai continuar estudando até realizar seu sonho. Então, o sonho da gente estar na secretaria é fazer com que nós sejamos portadores, junto ao nosso governo do estado, com o nosso governador, que tem muita sensibilidade em relação a isso, para que o jovem que é mais vulnerável tenha a mesma oportunidade. Deixa fazer agora, voltando ao início da conversa. Você falou dos movimentos que você fazia parte, movimento do MH2O, e a gente falou da importância e a contribuição do movimento, principalmente aqui no estado do Ceará. A gente tem companheiros valorosos, você, Renan de Maria, o Johnson, o Preto Zezé, Pequeno. Então foi um movimento que formou excelentes quadros. E hoje você tem movimentos importantes de juventude, mas ao mesmo tempo essa juventude é muito disputada hoje com o fascismo, com a direita. A juventude passou a ser alvo também de cooptação por parte dos fascistas. Então há uma disputa nessa sociedade. Para onde vai a juventude? Então, às vezes, acho que a gente dialoga muito com a parte da universidade. E a gente falta dialogar com a juventude mais periférica. E aí olhar não como gestora, mas como uma militante adelita. Como é que a gente pode ganhar a juventude? Fazer a juventude acreditar num projeto popular, num projeto de esquerda, num projeto socialista, que é o que fazer essa juventude se apaixonar novamente. Como nós éramos apaixonados e somos ainda. Por isso que a gente ainda persiste na luta, seja como gestão, seja na época que militávamos no movimento social. Como é que a gente pode contribuir, Adelita, para apaixonar novamente a juventude, para que ela não seja cooptada pela direita brasileira, pelo bolsonarismo, principalmente? E esse é um grande desafio, e eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós éramos uma juventude muito organizada, e essa juventude ela continua organizada nas periferias, no interior, nos lugares mais pobres. Quando você chega em qualquer município, você chega em qualquer comunidade da capital, você vai encontrar grupos de jovens. Grupos de jovens que fazem capoeira, os grupos de jovens de dentro da igreja que a gente veio de lá, os grupos de jovens que fazem teatro, eles estão organizados e organizadas. E aí nós precisamos entender que as linguagens são outras, os anseios são outros, e quem tem que estender a mão para garantir condições de implementação de políticas que essas juventudes organizadas muitas vezes executam. Tem algo na secretaria, a gente está elaborando um projeto de protagonismo juvenil. E o que eu mais digo é, nós não precisamos inventar a roda, porque tem uma galera muito boa fazendo política na comunidade com a cara e com a coragem. Como é que você fez a vida toda? Você fez a vida toda, a gente fez a vida toda, tirando do bolso para fazer, pedindo, vendendo rifa, meu Deus do céu, vendendo cartela de bingo, de ventilador, entendeu? Passando a sacolinha pedindo no sindicato. Nos mandatos, para conseguir fazer as coisas.
existe uma juventude fazendo mesmo e é o nosso papel fomentar essas ações. Fazer com que a gente abra editais de protagonismo, para que com esses editais eles consigam ver o Estado democrático de direito como que ele é. E não caia naquela balela que hoje existe de que você ter uma democracia, de que você ter um Estado forte é algo ruim, principalmente para o povo mais pobre. Eu acho um absurdo quem fica defendendo o Estado mínimo, mas que nunca dependeu do Estado na vida. Eu nunca tive plano de saúde. Então, assim, para mim, saúde pública da sobrevida, é o que garante a vida minha, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos. Aí é muito bonito ver alguém que está lá, o dono do plano de saúde, defendendo o Estado mínimo, é bom demais, né? E eu acho que, como é que a gente pode apaixonar essa juventude que, por si só, a juventude já é muito apaixonada por aquilo que acredita? Primeiro, a gente tem uma disputa ideológica e política com a extrema-direita, entendendo que eles não têm princípios. Eles mentem de uma maneira que é inacreditável. Pra gente é inacreditável, mas quem tá no grupo de zap da família sabe que aquilo ali funciona. É efetivo. Para mim, não existiu prova maior de ser aguerrido, ser um militante aguerrido do que quem não saiu dos grupos da família na eleição. Se você se manteve lá, você é um guerreiro, uma guerreira. Exatamente. Né? Com mentiras completamente absurdas que eram dadas. E pra gente que é de esquerda, pra gente que é revolucionário, existe uma chave que eu creio que nós temos que virar, que é, nós precisamos, primeiro, potencializar essas lideranças populares, comunitárias, e dar para elas o espaço de destaque que elas merecem, porque elas são capazes, potentes, e precisam ter e estar nesses espaços, né, e nesses lugares de destaque. E existe uma questão da linguagem, que também é fundamental. Antes de estar na secretaria, porque esse primeiro momento, né, de implementação... Você falando de linguagem, e daqui a pouco eu quero abordar uma questão contigo, Sim. que é a comunicação e a disputa de hegemonia. Nós temos hoje parlamentares jovens de extrema direita, porque eles conseguem fazer isso. Mentem, criam fake news, mas têm a capacidade de comunicação com a massa que acaba elegendo essa turma. Sim. Então, é só para completar isso que você vinha falando, essa coisa da linguagem que hoje que é muito disputado. Como é que eles conseguem se comunicar e ganhar parcela da juventude e ganhar no voto, ganhar ideologicamente, que é pior ainda. Sim, não, olha, tem uma coisa sobre essa ascensão da extrema-direita que nós precisamos nos atentar, porque eles vendem muito que o crescimento deles nas redes sociais é espontâneo, mas vocês lembram que o Bolsonaro, ele barrou a CPI das fake news? Exato. E que só no início dessa CPI se encontrou lá investimentos multimilionários nessas redes de fake news. E que ele barrou. Ou seja, a extrema-direita passou 4 anos e antes disso nós não sabemos ao certo qual foi a atuação de determinados setores empresariais da burguesia nacional que tinham interesse em destruir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que eram contra o modo de governar da esquerda, né? E por isso eles investiram muito massivamente para que ideologicamente eles vencessem essa guerra. Existiu um investimento massivo nessa questão das fake news da extrema-direita. O governo usou dinheiro do Estado e existia um conjunto de pessoas muito ricas, grandes empresários, um setor específico que também investiu nisso, mas não se deixou investigar. A outra coisa, e quando a gente fala de linguagem, como eu ia dizer, antes de entrar na secretaria, que agora eu não tenho tempo, mas sinto muita saudade, eu estava fazendo um trabalho muito forte de rede social. E o meu trabalho de rede social, as pessoas... Era isso, pessoal. Essa mulher aqui é uma referência, viu? Para mim, eu quero chegar, quando eu tiver já adulto, em questão de comunicação, eu quero ser igual a ela. É uma referência, porque isso aqui que a gente está fazendo é disputa de narrativa, disputa de hegemonia. Quem não se comunica, já dizia o Chacrinha, se entrumbica. Sim. Então, a gente ou se comunica, chega das diversas formas a conversar com o povo, não é só mais o caminhão, o carro de som na porta de fábrica, mas todas as formas de comunicação, de disputa, de narrativa, disputa ideológica, hoje a gente tem que fazer. E você é uma referência, viu, Adelita? Nada, não. Ela é uma referência, viu, pessoal? Não, a única coisa que eu fiz na minha vida foi ser como eu era, porque a gente também, tem uma coisa da gente de esquerda que tem que mudar. Eu sempre fui gaiata, sempre. Eu tô usando uma palavra gaiata, eu ia usar outra, mas eu pensei melhor, né?
Era Figura essa mesmo. pública agora, né? Todo cearense sabe o que é. Todo mundo cearense sabe o que é. Mas eu sempre fui gaiata. E aí a gente, quando é de esquerda, da política, exigem da gente outra coisa. Exato. Né? Teve uma coisa que... Sabe por que eu entrei na universidade? Infelizmente, há muito tempo atrás, não consegui ficar. Né? A realidade era muito diferente da de hoje. Que bom que melhorou. E eu lembro demais que uma das coisas que mais me impressionou no movimento social é que quando eu entrei no movimento social, exigiram de mim que eu mudasse minha forma de falar. Você tem que parecer muito inteligente. Parecer inteligente. E parecer inteligente é falar difícil. Para algumas pessoas. Tá certo. É ou não é? Diga se não é. Se quando chega lá na reunião do movimento, a pessoa chega e diz assim, olha, diante da realidade da socioeconomia vigente, não é isso? Né? Aí eu vou... Eita, bicho. Rapaz, artesã, eu brinco que chegava gente de esquerda lá na minha comunidade para fazer roda de conversa. E quando colocava o currículo lá, esse rapaz me dava uma vergonha tão grande de dizer que eu era artesã. Ai, você tem que ter vergonha do seu currículo. Não, mas você só não precisa colocar ele perto dos artesãos, das costureiras, dos pedreiros, daquela comunidade. Porque aí você vai num movimento de empatia. E eu acho que isso já melhorou muito. No meu tempo de movimento, no comecinho era muito mais difícil. Então, você tirar uma pedância que às vezes a gente constrói, um pedestal que você constrói, de que você, para entender de política, você precisa ser pós-graduado. Doutor, você tem que ter pós-graduação em política para você falar de política. Vocês têm noção de como isso é elitista, de como isso tira o direito do nosso povo de ser protagonista da revolução que a gente diz que vai salvar o próprio anti-Paulo povo. Freire, pessoal, você quer estar falando. É antimarxista. Antimarxista. É anti-Paulo Freire. Exatamente. Então, primeiro você vai ter que quebrar esse pedestal. E aí eu lembro que quando, para você ver como esse mundo, a Terra plana, ela capota. Essa é a realidade. Quando apareceu a reforma da Previdência, né, que estava todo mundo louco, a reforma da aposentadoria do Temer. Isso. Primeiro foi quando apareceu o Alexandre de Moraes para ser ministro. Vocês lembram que a gente achava que ia ser ruim? Rapaz, capota, viu? Capota. Viu? Ajudou a salvar a nossa democracia. Bravo companheiro Alexandre de Moraes. Exatamente. E todos esses assuntos aconteciam e eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conversar sobre política desse jeito com a minha mãe? Né? Que foi uma agricultora, se alfabetizou aos 17 anos. Como é que eu vou falar com a dona Verônica, minha vizinha costureira, com a dona Mazé, que fazia pastel do meu lado? Como é que eu converso sobre política com pessoas como eu, de onde eu venho, com a minha origem? Porque eu nunca gostei dessa história de eu falar e as pessoas não entenderem o que eu estou falando, de eu precisar me esforçar para falar difícil. Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui uma leitora inveterada, mas eu nunca gostei dessas coisas. Então a única coisa que eu fiz foi continuar sendo do jeito que eu era. Só que aí eu comecei a ser isso nas redes sociais. Então, quando eu fui falar sobre reforma da Previdência, ao invés de escrever um tratado, ao invés de fazer um discurso, eu fiz uma paródia. E quando eu disse que eu ia fazer uma paródia, disseram assim pra mim, usa Chico Buarque. Eu disse, mas vocês são chatos demais, pelo amor de Deus. Pra que eu vou mudar a letra do Chico Buarque, gente? Não vou. Vou fazer com uma música que eu gosto, que eu sei que tem apelo popular, e eu usei Marília Mendonça para fazer a paródia falando da reforma da aposentadoria. E ficou assim, deixa eu ver se eu ainda lembro, que era assim, Temer, pense num negócio interessante, tu se aposentou a tempo e hora, ganhando 30 mil como procurador, e quer mexer na Previdência agora, Temer, tu e teu bando de meliante, estão aí tentando sem demora, tirar o aposento do trabalhador, que vergonha, cara, e vá-se embora. E aí, eu fiz essa paródia, peguei um violão, que eu não sabia tocar, uma peruca de R$15 lá do centro, que eu trabalhava no centro na época, e fiz o meu próprio clipe no banheiro, a gordinha aquelas toda se requebrando, cantando. Um amigo nosso lá do Bom Jardim, que fazia spot pra mercantil, gravou. Eu sei que quando eu mostrei, eu lembro demais que os meus companheiros, né, na época, os meus companheiros de partido, que são meus companheiros até hoje, olharam e morreram de rir, acharam o máximo e disseram, pelo amor de Deus, não publica. Disse, como assim não publica? Não publica porque isso não é uma linguagem adequada pra gente que é de esquerda, que é revolucionário, vai tirar a seriedade necessária. Não, a gente tem que parar. Humor é uma inteligência. E aí, como eu sou teimosa, maluvida, como dizia minha mãe, eu publiquei. E quando eu publiquei, em um dia teve 80 mil compartilhamentos.
E eu lembro que eu me emocionei muito quando eu vi duas gêmeas de Minas Gerais cantando a paródia. E viralizou. Então, assim, o nosso papel de disputa ideológica é que chegue às pessoas. Tem que chegar às pessoas das mais diversas formas. Nós temos que ter as nossas teses de doutorados, o embasamento científico precisa existir, mas também precisamos ter uma comunicação popular feita pelo povo, pelo povo. Duas pessoas que foram muito importantes no processo da disputa eleitoral que garantiu a vitória do presidente Lula, né, nas redes sociais. Que antes a gente virava as costas. Que é o Felipe Neto e o Janones. Que foram muito importantes nessa coisa da disputa nas redes sociais. E a Anitta? E a Anitta. Então, é a forma. E é uma linguagem simples de comunicação que eles usam para chegar até as pessoas. Isso que você fez da paródia, muitas vezes falta para chegar para as pessoas. Não, e o setor popular, por que eles ganham tanto adesão? É a forma de comunicação. Não, e a simplicidade é um refinamento. E a simplicidade é um refinamento. É um refinamento, eu acho que é isso. Quando a gente tira essa camada elitista do fazer tudo que você faz na sua política, né? Claro. Quando você tira essa camada elitista, você começa a entender. Essa é a potência do movimento popular, do povo brasileiro, a grandeza desse povo. Eu assistindo esses dias The Taste, eu não sei se vocês assistem, que é um programa de culinária. Eu gordinha, gosto de cozinhar, gosto de ver gente cozinhando. Então, eu gosto mais de comer, enfim. Mas aí eu assistindo lá. Eu assistindo lá, aí teve um jurado lá que parece que o cara é de um partido de direita e tudo mais. E ganhou uma receita muito popular feita por uma cearense, inclusive. Torcendo por ela lá no canal. E aí, a Marina, quando fez a colher mais gostosa. E ele ficou indignado, porque a dele, que ele julgava refinada, que ele julgava mais qualificada, superior, porque isso é a cara do elitismo, né? Eu sou melhor que você, né? Ele ficou indignado, e quando ele falou isso, tem uma chefe lá, que também é uma referência na culinária popular. Menina, essa mulher deu um bufo nele, que foi bonito você ver que ela disse: o que a ignorância sobre a cultura popular não é capaz... Ela disse na cara dele, foi lindo. O que não é capaz de produzir. Em meritocracia eu não acredito. Eu acredito nas pessoas defendendo suas origens. Né? Então, é muito isso. Eu acho que a gente precisa só dar condição, voz, palco, para que a potência que já existe possa florescer. Porque ela já está lá. Ela já está lá esperando por uma oportunidade. Para finalizar, já agradecendo a sua participação aqui no canal Alimentando Corações, eu queria te fazer uma pergunta. O socialismo, vale a pena lutar por ele? Oxente, toda hora. E para quem está escutando a gente, mas não acredita no socialismo, para mim o socialismo, ele parece muito com a minha defesa do feminismo. Tem muita gente que fala mal dele, mas nem entende o que ele é. Ou seja, tem um monte de gente que diz que é contra o socialismo, mas que eu garanto que é socialista. Porque ele quer saúde pública, ele quer educação pública de qualidade, ele quer casa. Olha, é simples. Ele quer bom salário. Ele quer vida digna para todo mundo. Exatamente. É isso. Não tem nada a ver, porque o capitalismo, ele é esperto, né? O capitalismo é esperto, ideologicamente ele diz o quê? Não, no capitalismo é que todo mundo tem acesso ao bom. Que mentira é essa, menino? No capitalismo você não tem nem o direito de ir e vir. Se você sente vontade de ir para a França, agora você vai? Você tem direito de vestir o que você quer? Não. Tudo se pauta em dinheiro. O mais básico. Aqui no Brasil é que a gente vive uma experiência agora vamos falar diferente. Aqui, agora nosso lado intelectual de esquerda. Sim, claro, importante. Uma vez eu assisti um debate entre Juarez Guimarães e Emi Sader. O Emi Sader, eu acho que foi no cerne da questão. Porque o capitalismo, ele é anti-humano. Mas ele percebeu uma nuance humana que ele conseguiu ganhar para si, que é o sonho. A pessoa pode ser a mais simples, viver na extrema pobreza, mas ele tem um sonho de calçar aquele tênis, daquela forma, daquela marca. Ele tem um sonho um dia, nem que ele não consiga, de ter um carro, de dar um rolezinho, de comprar as coisas que ele deseja. Então é um sonho. Então, o capitalismo se alimenta do sonho humano, embora ele seja destrutivo. E ele vai Mas ele percebeu, ele diz o seguinte, que o capitalismo, ele, do ponto de vista objetivo, ele fracassou. Ele é um fracasso. Você vê aí uma crise ambiental profunda, que não é que a gente vai vivenciar, a gente já vive essa crise ambiental, que é a mudança climática.
você vê um massacre de povos inteiros, como na Palestina, por conta do capitalismo. Nada mais é do que a disputa de quem controla aquela parte do mundo, os interesses do imperialismo, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas são conquistadas. Por quê? Porque ele possibilita esses sonhos das pessoas. É isso que você estava falando. Mas tem um aspecto, e aí vamos falar de comunicação, que eu sempre questionei. Que é a questão subjetiva, que a gente chama de subjetiva. Mas tem uma questão de comunicação aí, vocês devem ter conhecido Gilvan Rocha. Sim. Gilvan Rocha foi um dos meus mentores, né? Me orientou muito na leitura revolucionária. E ele dizia uma coisa que eu achava maravilhosa, que ele dizia, nosso problema, Adelita, além de tudo, é que a gente é ruim de marketing. Porque eu vou te explicar uma coisa. E olha que brilhante o que ele dizia. Ele dizia, nós defendemos uma sociedade onde 99% das pessoas vão ter acesso a tudo, ao bom, ao justo, à saúde, à educação, moradia. Gente, eu fico toda arrepiada quando eu penso no que seria viver numa sociedade assim. E a gente chama, sabe de quê? Ditadura do proletariado. O capitalismo vive uma realidade onde 1% tem acesso a tudo isso. E chama de democracia. Exatamente. E 99% vive na peia para garantir os luxos desse 1%, e eles chamam de democracia. Então, eu sou uma apaixonada pelo socialismo porque eu sou apaixonada por uma sociedade de justiça e igualdade do bem viver. Eu não acredito que alguém em sã consciência gostaria de viver em um mundo tão desigual, ao invés de viver em um mundo de justiça, igualdade e bem viver. Então, quem faz apologia à pobreza, ao que é ruim, à escassez, é o capitalismo na prática. Que é outra coisa que gostam de ligar, né? Eu fiz estilismo e moda, gente. Eu saí do movimento de juventude de periferia, Juventude Vermelha e Mega Doida, para fazer estilismo e moda. Aí isso bugou a cabeça de todo mundo. Na moda, o povo dizia, como é que um comunista vem fazer estilismo? Que absurdo! E no movimento, o povo, eu não acredito que você não foi fazer ciências sociais. Porque ciências sociais é muito revolucionário. Eu brincava, vai dizer pra Fernanda Henrique Cardoso. Eu sempre fui gaiata. E aí eu dizia muito, gente, deixa eu explicar pra vocês no estilismo, eu ficava brincando assim. E é verdade, o socialismo, ele quer que a gente tenha acesso às coisas boas e que todo mundo tenha acesso às coisas boas. Exatamente. Então, eu acredito que vale a pena e acredito que se a gente conseguir fazer as pessoas entenderem a essência desse nosso sonho, aí esse sonho vai ser sonhado por muitas, por muitos. E aí a gente vai poder realizar, porque é o povo que constrói a revolução socialista. Não existe socialismo sem povo. Eu acho que tem que ser o objetivo da nossa vida, construir essa sociedade. E eu sou contra a ditadura do proletariado. Eu quero construir a democracia do proletariado. Tá vendo? A gente precisa de uma ajuda. Exatamente. É isso. Adelita, muito obrigado pela sua participação e peço a você que nos assiste, que irá nos assistir, que curta o nosso canal, que se inscreva lá. É só se inscrever, não paga nada, pessoal. Façam isso, tá bom? Ai, obrigada, foi muito bom. Passou muito rápido. Vamos fazer outro de 3 horas. Tô brincando. A pessoa querendo monopolizar a Glailson já. Parabéns, meu querido. Parabéns pela iniciativa. É sobre isso que a gente tá falando. Exato. Você tá executando na prática o que a gente no debate mostrou que era importante. Existe uma disputa ideológica e você tirar um pouco do seu tempo, que já é tão corrido quanto gestor, para fazer isso aqui, é algo que nossa, inspira. Exato. E eu agradeço demais você ter me dado a oportunidade. Eu quero dizer que a mentora está escondida atrás das câmeras ali, viu? Que é a Lívia e toda a equipe aqui. Moisés, o David, que fica ali escondido. Agradecer a todos eles e a Lívia por esse momento, por essa ideia e que a gente hoje está construindo aqui esse canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente.